Olá pessoal, agora que a gente já sabe calcular o trabalho de uma força, vamos começar a fazer umas análises gráficas desse assunto. Vamos colocar num gráfico aqui no eixo Y, a gente coloca a força, no eixo X, no eixo horizontal, a gente coloca a distância, tá certo? O deslocamento. Pronto, vou chamar aqui de X. Vou chamar aqui de X. Deslocamento. Olha, o que a gente disse desde o começo é que essa força permanece constante. Então vamos começar com esse exemplo. A força permanece constante durante todo o deslocamento. E o valor dessa força é esse F aqui, tá certo? Então, isso aqui é um F de x, que é uma força que depende do deslocamento, e de zero até a posição D, de zero até a posição D, vamos dizer que essa força permanece constante. O que acontece se eu calcular a área sob o gráfico da força F? Se eu calculo essa área aqui, ó, calcular essa área. Vamos calcular essa área. Essa área é igual a força vezes deslocamento, que na prática é o trabalho, tá certo? É o trabalho. Então, o trabalho ele é numericamente igual à área sob o gráfico força por deslocamento, tá bom? Bom, dito isso, a primeira pergunta que surge é: para que isso serve? Isso vale quando a gente tiver a seguinte situação, quando a gente tiver assim, ó, vamos pegar o mesmo tipo de gráfico, eixo x da posição e aqui um f de x. Isso vale quando esse f varia de zero, por exemplo, de um f1 até um f2 nesse trecho aqui, ó, de 0 a d. Vale essa relação também que é a área sobre o gráfico, é numericamente igual ao trabalho? Bom, na prática vale sim. Por quê? Porque você pode dividir essa figura aqui em vários retângulozinhos e calcular a área de cada retângulozinho desse, tá bom? Em vários retângulozinhos, e retângulozinhos muito fininhos mesmo. E aí você, quando você calcular a área, você vai obter um número que é igual ao trabalho realizado. Então, por exemplo, se esse F1 for igual a 10 newtons e esse F2 for igual a 20 newtons e essa distância aqui for igual a 2 metros, como que fica o trabalho nesse caso? Bom, essa é só calcular a área dessa figura, que na verdade é um trapézio, né? Como que eu calculo a área do trapézio? Base maior, que é o F2, mais base menor, que é o F1, vezes a altura, que nesse caso aqui é o D. Bom, eu coloquei o trapézio deitado, né? Então a altura que é D dividido por 2 é a área do trapézio. Vamos colocar os valores. O F2 é 20, o F1 é 10, o D é 2, tem que dividir por 2. Bom, isso para calcular a área do trapézio, né? O trabalho, portanto, é igual a 30 joules. E se eu te der a seguinte informação, olha só. Tem aqui um gráfico da força em função da posição. E eu digo que o trabalho foi assim, ó. Nesse trecho aqui, deixa eu consertar essa linha. Nesse trecho aqui, ó, de 0 a D. E eu digo que essa área sobre o gráfico é igual a 130. Qual a conclusão que eu posso tirar? Tá, isso aqui está em newtons, beleza? E aqui está em metros, tá bom? Qual a conclusão que eu posso tirar? Que o trabalho realizado por essa força branquinha aqui, ó, que o trabalho realizado por essa força é igual a 130 joules. Tá certo, pessoal? Bom, a gente aprendeu agora, usando análise gráfica, como calcular o trabalho que uma força exerce, que uma força realiza. Um grande abraço, espero encontrar vocês em breve.